Boa noite a todos. Vamos dando início ao encontro com o Evangelho desta noite. E é com muita alegria e gratidão em nosso coração que nos unimos nessa noite a Jesus, o nosso Mestre, que tanto nos ama e que veio até nós para nos trazer a sua mensagem de amor, de renovação, de esperança e de alegria. Que nessa noite, Jesus querido, nós possamos ir ao seu encontro, que ao recordar os seus ensinamentos, nós possamos nos fortalecer cada vez mais no bem, que possamos confiar no amparo do Pai, que é só amor e bondade, que nos ama tanto, que nos dá tantas oportunidades de crescimento, que nós possamos ter essa certeza da presença de Jesus, de Deus, através dos mensageiros queridos, desses espíritos amigos que nesta noite encontram-se ao nosso lado, em nosso lar. Aquele amigo querido que é o nosso mentor espiritual, que aprendemos quando criança a chamarmos de anjo da guarda. Enfim, toda essa espiritualidade amiga nos dando aquela vibração de fortalecimento, de equilíbrio, de amor e de paz. E nós te pedimos, Jesus, que a nossa mente possa ser iluminada, para que tenhamos condições de compreendermos, de assimilarmos a mensagem de hoje, mas mais que isso, que tenhamos a força, a coragem de vivenciarmos os seus ensinamentos, Jesus. E assim, agradecidos, unidos, nós vamos também envolvendo em nossas vibrações de carinho o Mário, para que ele sinta o amparo da equipe espiritual que coordena este trabalho, o inspirando, fortalecendo, para que durante essa noite as suas palavras cheguem aos nossos corações e sejam compreendidas. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, de todos os benfeitores espirituais, com muita alegria, iniciamos o encontro com o Evangelho. Que assim seja. Boa noite a todos. Duas situações me levaram até esse tema, que até eu peguei, foi passado para o Divaldo, através da Amélia Rodrigues, e me deu uma ideia assim de aproveitar. É um mês para falarmos bastante de Jesus, por conta do Natal, e também uma realidade dos dias de hoje, as pessoas estão carregando muita culpa, muito medo, muita insegurança, e acabam ficando com um semblante carrancudo, pesado. Então, eu me deparei com esse tema, né? Eu vou desenvolvendo e vocês vão compreender. Então, aos 30 anos, Jesus começou a grande missão que ele tinha para executar aqui no planeta Terra. Claro que ele já tinha conhecimento, que ele conhecia todas as escrituras, as leis, os profetas, e ele mesmo disse que não veio mudar nada, mas veio cumprir, veio dar seguimento a essas escrituras, a esses profetas, e aperfeiçoar aquelas leis que Moisés havia deixado. Então, Jesus foi convidado, Maria, Jesus foram convidados para as bodas de um casamento na região de Caná, Caná da Galileia. Seria assim bem o extremo da periferia
naquela época. Uma região muito simples, muito pobre, pessoas que sofriam até, eram caçoadas, menosprezadas pelos outros hebreus. Então, Jesus foi aquele casamento. E ali acabou o vinho e Maria, as mães têm um toque que os pais não têm. E Maria sentiu que ali era o momento dele iniciar, propriamente dito, a sua grande missão no planeta Terra. E pediu às pessoas da festa que atendessem aquilo que Jesus fosse pedir. E Jesus disse, mas ainda não estou pronto, minha mãe. E ela disse, está. E Jesus, então, transformou água em vinho, e todo mundo conhece essa história. Quem quiser mais riqueza de detalhes, está lá no capítulo 2 do Evangelho segundo João. Lá tem bastante detalhes. Eu só quis pegar esse momento para dizer que, a partir daquele instante, Jesus, então, começa a sua grandiosa missão de Cristo do planeta Terra, executando curas, trazendo à vida Lázaro, a filha de Jairo, trouxe tantos ensinamentos que tantos livros espíritas comentam para nós, fora os evangelhos, fora o livro Atos dos Apóstolos. Jesus deixou uma riqueza fantástica de lições que coube ao Espiritismo como consolador prometido por Jesus, também esclarecer algumas parábolas, algumas falas utilizadas por Jesus, até então não compreendidas. Né? Desse momento até a crucificação, passaram-se 3 anos. Então, em 3 anos, Jesus cumpriu toda a sua missão. E há pessoas que chegam aos 40, 50 anos, 60, e já se acham acabados. Não! Enquanto respira, tem vida no corpo físico. Nós podemos fazer qualquer coisa que tivermos vontade, com ética e moral, recomendo o Espiritismo. Então, não se sinta acabado, não. Recomece, refaça, conduza a sua vida com alegria. Então, 3 anos após esse acontecimento em Caná, da Galileia, nós vamos encontrar Jesus sendo humilhado, julgado, condenado, tudo em desacordo às leis da época. Naquela época não se julgava à noite. A hora que o sol se punha, encerrava o tribunal, mas Jesus foi julgado à noite. E ele não reclamou. Por quê? Porque ele sabia que precisava cumprir as Escrituras. E Isaías, o profeta Isaías, em seu livro, ele diz, e o enviado do Senhor será como um cordeiro, manso, sereno, tranquilo, e também será imolado como um cordeiro. O cordeiro aceita passivamente aquele processo da morte. Já o porco estrebucha indefinidamente. Então Jesus também precisava cumprir aquela profecia de Isaías para mostrar que ele é o Cristo do planeta Terra. Ele não esboçou nenhuma palavra, nada que fosse rude. Respondeu às perguntas e foi manso como um cordeiro. Quando os soldados romanos chegaram para prendê-lo, ele até advertiu Pedro, que sacou da espada de um soldado e feriu a orelha desse soldado. Jesus disse, Pedro, essa não é a minha doutrina.
O meu evangelho é de amor, é de compreensão, é de perdão. O julgamento dele ocorria de formas adaptadas, às vezes o ser humano ajusta certas leis, né? Enquanto isso, em outra parte da cidade, dois amigos, adultos, mas jovens adultos, levavam a vida através do roubo. Um era muito duro e cruel, não abria mão dos roubos, dos assaltos. O outro estava apaixonado. Possuía uma noiva. E ele queria sair da vida do crime para desposá-la e viver dignamente o seu matrimônio. A mãe desse moço rogava dia e noite a Deus pela recuperação do filho. Ela não suportava saber que seu filho era criminoso. Então, aqui nós vemos, através de Amélia Rodrigues, essa escrita dela, que a prece da mãe atinge o objetivo. Pode demorar, mas é como água batendo na pedra. Uma hora a pedra não resiste. A água sulca a pedra, fura a pedra. Então, aquele jovem adulto já vinha sendo tocado no seu coração, sem saber, pelas preces, pelas orações, pelas súplicas que sua mãe fazia. E a noiva também. Então ele tinha duas pessoas que dirigiam àquele coração endurecido o caminho de uma vida honesta. O comparsa dele, como eu disse, era irredutível, vivia dos assaltos e queria continuar assim. Para que trabalhar? Para que mudar de vida? É tão fácil assaltar as pessoas. Então, Dimas, é dele que estamos falando. Dimas, naquele momento que Jesus estava sendo julgado no Sinédrio, ele arquitetava aquele que ele imaginava ser o seu último assalto. Ele já tinha resolvido em seu coração, seria o último, porque depois ele desposaria sua noiva e com ela queria viver uma vida digna, sem conflitos, sem nada. Acontece que algo deu errado naquela noite, à luz dos planos dele. Mas nada é errado nos planos do Senhor. E acabou que ele e o comparsa acabaram presos em meio à prática do novo assalto que estavam executando. Tem um jornal que chama Mundo Espírita. No caderno de abril de 2005, ele traz para nós algo que ajuda aqui Amélia Rodrigues e eu estudei bem essa parte, né? Então, seu nome era Dimas. Ele foi sentenciado na mesma noite e aguardava a execução na prisão, enquanto o julgamento de Jesus transcorria. Porém, o julgamento vergonhoso por qual passou Jesus fez com que aqueles presos fossem condenados à morte, tivessem a execução antes da Páscoa judaica. Por quê? Porque não queriam manchar a Páscoa com a morte de malfeitores, consideravam Jesus malfeitor.
Então, no dia seguinte, Dimas, com seu comparsa, que ora eu encontrei chamado por Gestas, ora encontrei por Simas, são vários livros, entre a Bíblia e outros livros, mas tanto faz, Gestas ou Simas, o companheiro, o comparsa de Dimas, foram conduzidos até a colina do cativeiro. E quando são retirados para dar início àquela peregrinação horrorosa, de um martírio brutal pela qual Jesus passou, Dimas pôde ver pela primeira vez Jesus. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. Quem não tinha ouvido, não é? E a hora que ele vê Jesus, ele fica maravilhado. Ele sente um ser diferente diante dele. Ele que dormiu na prisão, Jesus também que dormiu na prisão. Jesus aparentava estar muito fraco. Falta de alimentos, falta de repouso e o sangue que ele já perdera durante a noite através da coroa de espinhos que colocaram em sua cabeça. O rosto de Jesus, aos olhos de Dimas e aos que tinham um pouco de sensibilidade, era muito triste, porque ainda gotejava sangue por diferentes chagas que foram abertas, provocadas pela coroa de espinho. E Dimas, contemplando Jesus, pensava consigo mesmo: esse homem curou. Eu só ouvi coisas boas que ele fez. É um homem inocente. Então, o coração de Dimas já pulsava o sentimento da compaixão. Porque ele sabia que ele tinha que passar por aquilo junto com o seu comparsa. Mas aquele homem não. Esse sentimento chama compaixão, estima. E uma espécie de respeito brota nele, querendo proteger aquele homem brutalmente injustiçado pelos homens. E novamente vem à sua mente as sementes de amor que Jesus espalhou pelo seu caminho. E se perguntava: por que tratá-lo dessa forma? Por que tanta maldade? E começou a peregrinação. Jesus mais à frente e os dois mais atrás, com policiais escoltando, soldados escoltando. Jesus caminhava curvado, dado o peso daquela cruz de madeira. Às vezes cambaleava, às vezes parava. E Dimas pôde sentir uma respiração oprimida de Jesus. Se pudesse medir, talvez o pulso estivesse descompassado. Falta de repouso, falta de alimentos, maus tratos, coroa de espinho e o peso da cruz. Não contentes, os soldados, que tinham pressa para aquilo acabar, chicoteavam Jesus nas costas, para que ele não cedesse ao cansaço. Dimas tudo isso observava. E uma questão veio à sua mente: por que tanto ódio que todos, não só os soldados, mas os que acompanham esse cortejo triste,
emanam para esse homem. Por que tanto ódio? As pessoas que estavam ali, as que compreendiam Jesus, faziam suas preces, mas a maioria odiava, porque via nele o salvador dos hebreus do jugo dos romanos. E como não era essa a proposta de Jesus, estimulados por outros líderes da época, pegaram raiva de Jesus. E Dimas observava aquelas criaturas insanas. Observava também os soldados de Roma que não estavam ali para impedir a fuga nem de Jesus, nem deles, mas estavam ali para defender Jesus do ataque daquela multidão que gritava, vociferava, gargalhava, dizia palavras de impropérios. E o centurião, percebendo que aquilo aumentava, ordenou aos soldados para que rodeassem Jesus, protegendo para que os mais exaltados não agredissem Jesus. E os dois ladrões que vinham atrás, tudo viam. Dimas, muito tocado no seu coração. E o seu comparsa, indiferente. E apesar dos insultos e impropérios que o seu comparsa dirigia, o povo não se incomodava com ele, nem com Dimas. Tudo estava dirigido para Jesus. A marcha seguia o seu rumo, pessoas saíam às janelas, pelas esquinas, pelos terraços. Ninguém compreendia a dor do mestre. O lugar do suplício estava perto. Dimas, antevendo que logo estaria morto, sentiu o seu sangue gelar nas veias, de imaginar que logo a morte o abraçaria. Um sentimento de pavor se apoderou de Dimas ao pensar, mas ele também vai morrer. E o que ele fez? E o cortejo seguia até o Gólgota. Ali, alguns soldados iniciavam a crucificação de Jesus e outros a dos dois malfeitores. Dimas se debate nos primeiros pregos, nos primeiros cravos. Se debate, isso gera uma reação que o leva à convulsão. Ele entra em desespero e sente muita dor. Clama contra a injustiça que estão fazendo com Jesus. Seu suor é frio e o seu coração entra em disparada. Isso com o primeiro prego que penetrou fundo no seu pulso. Lutou desesperadamente, querendo se libertar, mas em vão. Estava dominado pelos soldados romanos. Daquela situação, daquela convulsão em que ele estava, sentiu vertigens. E essas vertigens davam a impressão que tudo girava à sua volta. A cruz já estava em pé. O corpo sobre ela. Faltavam os pés. E os pés também foram cravados. Dimas se move sem parar
E quanto mais se movimenta, mais os pregos penetram nas raízes do seu sistema nervoso, dos pulsos e dos pés. E ele pensa, eu daria qualquer coisa para sair daqui. E o outro pensamento que vem, se eu tivesse outra chance, voltaria no meu passado e daria outro rumo à vida. Que isso possa servir de estímulo a quem ouvir o que estamos falando. Sempre é hora de dar outro rumo às nossas vidas. O que Dimas não imaginava é que ele viria a reencarnar e teria nova oportunidade. Nunca estamos perdidos. Deus é amor, nos ama e espera que um dia o amemos também. Dimas pensava, se eu tivesse outra oportunidade, eu seria o homem mais comportado entre todos os homens. Mas que me libertem desses escravos enterrados nas minhas carnes. Dimas estava à direita de Jesus, três homens ali, né? Dimas à direita de Jesus. E naquele momento que estavam os três já no alto da cruz, os minutos se passavam, as horas, e a zombaria e insulto dos presentes não diminuía o tom. As pessoas ainda zombavam e insultavam Jesus e os dois. Essa é a pequenez, é a ignorância do ser humano. Naquele momento, o ser humano agia contra a luz que morria na cruz. Ninguém queixava, a não ser, como sabemos pelos estudos do Evangelho, Maria, João, que estava com ela, e outros ali. Jesus foi um grande libertador das mulheres. Um dia eu vou falar aqui disso. Tem um capítulo inteiro para falar disso. Alguns diziam, você não é rei? Desça da cruz, salve a si mesmo. Outros, entre gargalhadas, diziam, cadê os seus milagres? Outros, onde está teu poder? Gestas, o comparsa de Dimas, se contorcendo e cheio de ódio, alia-se aos presentes e diz, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós que estamos para morrer contigo. Dimas sentiu aquela ofensa como fosse dirigida para ele. Dimas, que durante o caminhar percebeu as costas mutiladas de Jesus, dos chicotes utilizados. Dimas, que viu naqueles panos que cobriam Jesus, nas brechas daqueles panos, o corpo coberto de hematomas de Jesus. Dimas, que viu um homem fraco e debilitado, enxergou muito mais. Dimas foi além, sem ter convivido com Jesus. Ele pensou, aquele não é um homem comum. Ele é um rei, sim. Eu não sei onde é esse reino, mas esse reino ultrapassa a qualquer compreensão humana. Hoje o Espiritismo explica, não é? Jesus não emitia uma única queixa, nem revidava os insultos. Ao contrário, no alto do martírio, Jesus suplicou, Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem.
Essa é uma lição para nós também. O que nos acontece sempre tem a aprovação de Deus. Há alguma lição, algum aprendizado, cada situação que a vida nos impõe. E Dimas, ao ouvir Jesus pedir perdão a Deus para os seus algozes, Dimas compreende. Esse homem é um rei e ele vai vencer a morte. Dimas aprendeu coisas naqueles minutos, naqueles momentos ao lado de Jesus, que muitas pessoas que frequentaram muito tempo com Jesus não compreenderam. Que muitas pessoas que se debruçam sobre os evangelhos ainda não compreenderam. A verdadeira vida não é neste corpo, mas é livre dele. Então a morte não é um mal, a morte é uma libertação. Então Dimas diz para si mesmo: este homem é um rei e vai vencer a morte. E nos dias de hoje, muitas pessoas ainda têm medo da morte. E Dimas alonga o seu pensamento dizendo para si mesmo: ele está caminhando para o seu reino, que é invisível, mas é real. Esse reino existe. E aí Dimas, depois de refletir esse seu raciocínio, vira para Gestas e diz: Gestas, você está às portas da morte. E mesmo assim, não te arrepende dos teus erros. Ambos sabemos que merecemos a cruz, porque somos criminosos. Mas este homem nenhum mal fez a ninguém. Vejam o que é uma reforma íntima. É isso, olhar para dentro de si e descobrir suas fraquezas, seus erros, não se atormentar, não carregar o peso disso, mas reconhecer que você pode começar a viver de uma maneira melhor. Então, Dimas parece que é tomado de um clarão, de uma esperança que jamais ele tinha sentido. Sente confiança em Jesus. E de dentro para fora vem uma força que ele vira para Jesus e pede. Humildemente, Dimas pede: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Dimas sentia a vida estava esvaindo do seu corpo. Mas agora ele desejava viver. Ele desejava viver outra paisagem. Ele desejava, se pudesse comparar a um jardim, ele desejava estar entre as flores, ser uma flor. E desejava que Jesus fosse o jardineiro. É uma reforma íntima gigantesca. Ser uma das flores a ser tratada por Jesus, porque Ele é capaz de perdoar a quem verdadeiramente reconhece os seus erros, a quem verdadeiramente suplica a Ele o perdão, a compreensão. E todos nós podemos fazer isso, não importa o que tenhamos feito. Dimas foi assaltante, foi criminoso. Então Dimas queria adquirir a serenidade que Jesus estava, a paz que Jesus transmitia, mesmo depois de tudo o que passou.
de todo aquele martírio. Como poderei chegar a isso? Esse homem exemplifica até na cruz. E Jesus, com o seu olhar acolhedor, envolve Dimas, como que dizendo a Dimas: não precisa me confessar nada. Eu sei a tua história, a tua vida, e eu vejo o teu coração agora. E com esse olhar acolhedor, Jesus diz: Dimas, na verdade eu te digo que hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Muitas pessoas ficam perguntando sobre o paraíso. Há uma criação do ser humano que vem de longas eras, né? Estudamos isso em filosofia espírita. E as pessoas ficam imaginando o que seria o paraíso. Naturalmente, Jesus não se referiu ao paraíso que algumas filosofias, crenças e religiões adotam, mas Jesus estava se referindo a mundos que existem no plano espiritual, a mundos mais elevados do que a Terra, há mundos mais atrasados também, mas a Terra é um dos mais atrasados, é um mundo de provas e expiações, adentrando em regeneração. Adentrando o mundo de regeneração é para aqueles que vão eliminar de si pequenas mazelas, que vão querer viver o amor, a paz, a serenidade. Esse é o mundo de regeneração. Claro que Dimas não estava pronto para mundos tão superiores, mundos felizes, mundos ditosos, porque ele tinha um passado criminoso. E ensina Jesus a cada um segundo suas obras. Então, Dimas teria que ressarcir a cada pessoa que ele fez mal com o bem. E isso só acontece através de novas encarnações, reencarnações. Então, Dimas pensava: eu quero reformular a mim mesmo. É isso que o pedido de Dimas era feito a Deus. E Jesus lhe diz: você conseguirá. E isso nós aprendemos, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem várias bem-aventuranças, mas todas tratam dos aflitos. E Jesus diz: os aflitos serão consolados. Jesus afirmava a Dimas que após a morte, o espírito prosseguiria em busca da felicidade. Falou isso a Nicodemos. Falou a João Batista. E essa busca da felicidade é uma nova rota que cada um descobre e começa a seguir, dentro de leis que estudamos lá no CELF, no básico, no curso básico. Dentro das leis de Deus, Jesus se referia a duas: a lei da justiça e a lei do amor. Através delas, nós vamos seguir uma rota nova. Os condenados ali agonizavam lentamente. O peso do corpo distendia os tecidos e a carne se abria cada vez mais em fendas profundas. O corpo estremecia, os arrepios tomavam conta por oscilação de pressão, certamente. Os dedos ficavam agitados porque era muita dor no sistema nervoso, o tórax veio para frente, mostrando as costelas. Dimas viu Jesus dobrar a cabeça
enterrá-la no peito e dizer: tudo está consumado. Essa era a 9ª hora do dia, que eles contavam diferente, que corresponde às 3 horas da tarde para nós. Eles estavam às 6 horas na cruz. E ali, naquele momento, Jesus deixava o corpo físico. Como os 2 assaltantes tiveram menos martírio, ainda estavam em suplício. E Dimas, em meio ao suplício, prosseguia. Segundo as leis judaicas, aqueles 3 corpos não poderiam ficar ali, porque vinha a Páscoa e precisavam ser retirados antes do pôr do sol da sexta-feira. Para que consumasse a morte dos outros 2, mas também Jesus passou por isso, os responsáveis pelo sinédrio foram a Pilatos. Imploraram a Pilatos que mandasse retirar os corpos crucificados. E Pilatos ordenou que os soldados fossem novamente ao Gólgota e quebrassem as pernas dos prisioneiros para apressar a morte. E Jesus, que já estava morto, também teve as pernas quebradas. E assim, Gestas e Dimas deixaram a vida no corpo físico. Dimas adentrou a espiritualidade com disposição de retificar os seus erros. E conforme a promessa feita a Jesus, estava imbuído disso. Dimas descobriu que o paraíso do desejo do bem, da vontade de lutar para ser melhor, até alcançar a perfeição relativa a Deus. Dimas descobriu que o paraíso que Jesus se referia está dentro de nós. Nós precisamos saber o que queremos, se o bem ou o mal, se fazer luz ou se fazer trevas, se amar ou se odiar. Dimas, pouquíssimo tempo, compreendeu a lição de Jesus. Que todos nós possamos ter essa profundidade de compreensão e saber que a paz está em nós. A paz não está na praia, a paz não está na montanha, a paz não está. Deus nos deu a paz, Jesus nos deu a paz. Mas nós não abrimos a chave do nosso coração para que a paz reine. E a paz só vai reinar quando fizermos o bem, somente o bem. Quando amarmos, somente amar. Quando perdoarmos, sem querer nada em troca. Obrigado a todos, boa noite. E assim nós vamos agradecendo a Deus a oportunidade dessas reflexões, continuando unidos em pensamento e coração a Jesus. Nós vamos pedindo ao Mestre que nos ampare, que nós também possamos ter a compreensão de Dimas e sentindo Jesus como o caminho, a verdade e a vida. E nesse instante, Jesus querido, nós podemos estar unidos ao Senhor e fazermos o bem.
O Senhor nos ensinou o poder da oração, a delícia que é podermos ser útil. E é assim que nessa noite, Jesus, onde o nosso coração retornou às paragens da época em que o Senhor expirava aqui na terra, que a lembrança desses momentos sensibilizem a nossa alma e nós possamos assim buscar do fundo do nosso coração aquilo que nós temos de melhor e extravasarmos o nosso amor envolvendo o nosso planeta. Que a humanidade sinta, Jesus, o seu amor tocar seus corações. Que possamos aprender a ter misericórdia. Que possamos olhar o nosso próximo com o desejo de ajudar. Vamos assim oferecendo a Jesus as nossas vibrações de saúde, que elas possam atingir toda a humanidade doente, que onde quer que se encontrem recebam o lenitivo para suas dores, possam encontrar a coragem, a força, o bom ânimo de enfrentar essa situação difícil, vibrando esperança, fé, força, a todos aqueles que passam por aquelas situações desafiadoras, que passam por necessidades materiais. Que a esperança possa envolver todos esses corações aflitos. Vibremos alegria aos corações depressivos. Que possam encontrar, Jesus, mãos amigas que os orientem e que assim eles compreendam, Senhor, que todo nosso sofrimento é passageiro. Vibremos coragem para que todos possam pautar a sua vida nas leis divinas. Que possamos ter força para nos libertarmos de tantos comportamentos inadequados, de pensamentos desnecessários que ainda nos deixam seduzir. Vibremos pelos nossos lares, para que tenhamos paz, harmonia, entendimento e muito amor. Vibremos, Senhor, para que as nações em guerra possam ouvir o teu chamado de paz. Vibremos pelo nosso Brasil, para que a tua luz, Jesus, possa envolver todo o contorno do nosso país. Que a esperança permaneça. Que a tua vontade, Jesus, a vontade do Pai, possa imperar nessa terra. Jesus, nós te pedimos para que todos aqueles que se comprazem no mal, todos aqueles que utilizam os seus cargos públicos para a corrupção, para o desvio, possam ser tocados. E como Dimas, compreendam o seu chamado, Jesus, a responsabilidade que assumiram e consigam se arrepender. Vibrando para que a orfandade, a velhice desamparada recebam as nossas vibrações de carinho, de amor. E vibrando ainda, Senhor, para que todos aqueles que retornaram à pátria espiritual
estejam envoltos em muita luz, em compreensão, aceitação. E pedimos permissão para vibrarmos por nós mesmos, para que possamos perseverar no aprendizado do seu Evangelho. Que assim seja. Graças a Deus. Muita paz e uma boa noite a todos.